Hoje nós vamos voltar aos primórdios desse canal, há mais ou menos um ano atrás, para fazermos um DIY de Natal. Eu comecei esse canal muito próximo do Natal do ano passado e pelo que eu tô lembrada, eu acho que eu só cheguei a fazer um vídeo de Natal aqui, que foi o fazendo a casinha de biscoito de Natal. Mas hoje nós vamos fazer cartões de Natal. E se vocês não estão acompanhando os vídeos curtos aqui do canal, fiquem atentos e acompanhem, porque a gente já montou a árvore de Natal lá e também nós fizemos mais decorações de Natal nos vídeos curtos. E dito isso, não tendo mais nada a declarar, vamos começar a montar os nossos cartões de Natal. Maravilha! Olha só quanto tempo que nós não estávamos em uma mesa, não é mesmo? Vou deixar as minhas arvoretas de Natal aqui para decorar. E eu não sei ainda exatamente quantos cartões eu vou fazer, mas a gente vai fazendo e eu vou mostrando para vocês, a gente vai aprendendo algumas técnicas novas. Eu tenho aqui alguns papéis especiais que estão guardados há muito tempo, mas você pode fazer com papel sulfite ou então com papel cartão, cartolina, qualquer papelzinho mais grosso que você tiver. É porque esse aqui eu ganhei tem um tempo atrás e ele parece ter umas 180 de gramatura, sabe? Ele é mais grossinho, tem um lado texturizado e o outro lado é liso. Eu tenho aqui também papel canson de aquarela, como ele é mais grosso ainda, ele é de 300 gramas, caso eu vá fazer algum cartão com tinta em aquarela, aí eu uso ele. E todos os cartões que eu for fazer, eu vou estar fazendo com o tamanho de uma folha A6, ou seja, meia folha A4. Então eu já vou começar dobrando todos ao meio. E com uma régua de preferência de metal, eu vou cortar aqui assim de ladinho, olha. Prontinho. Por ser um papel mais grosso, tem que ser uma régua de metal ou então um estilete, mas a régua é mais segura. Por enquanto, eu tenho aqui 4 cartões com esse fundo mais pólen e um cartão de aquarela. E aí, para o primeiro cartão, nós vamos precisar um pedacinho de papel, linha de bordado, lapiseira ou lápis, uma régua, um agulhão. Mas se você for criança e for fazer sozinho, você vai usar uma agulha de bordado de ponto cruz, que não tem ponta e vai servir também. Eu comecei a fazer esse cartão, só que não estava gravando, então ele já está um pouco adiantado, olha só. Mas mesmo assim eu vou explicar o que eu fiz aqui. Eu fiz um triângulo de leve com lápis ou com a lapiseira, uma estrela daquela que parece uma cruz e depois com mais 2 xizinhos. E um palitinho embaixo. E depois eu vim com o agulhão furando assim, olha, as 3 pontas da árvore e depois assim, olha, em toda a lateral da árvore. E a mesma coisa do outro lado. Não precisa se preocupar em ficar tão retinho, porque quando você passar a linha, vai fazer um efeito legal se ele estiver levemente tortinho. O importante é ter a mesma quantidade dos dois lados. Aí eu vim aqui para a estrela e furei na pontinha de cada um dos tracinhos que eu fiz. E por último, aqui no galhozinho, eu fiz 2 furos, um em cada ponto, apaguei todo o desenho que tinha ficado de lápis e agora sim a gente pode continuar no cartão oficial. Agora, até eu vou estar usando a agulha de ponto cruz porque eu não preciso mais da ponta dela para furar o papel. Passei a linha, ela tem mais ou menos o comprimento do meu braço aberto. Fiz um nozinho bem forte na ponta, bem grosso para ele não escapulir e comecei, olha, passando aqui por detrás, na base da árvore. E aí eu não puxo para não rasgar o papel. Eu vou para o outro lado, puxo tudo e eu puxo só um pouquinho para não deixar embolado, mas não muito para não rasgar o papel. Aí eu viro do avesso e vou passar, olha, por cima do que a gente acabou de fazer. Volto, estico só um pouquinho e vou para o outro lado. Agora é só fazer isso por toda a nossa árvore. Prontinho, agora eu vou vir aqui atrás e vou passar, olha, por detrás de uma das cordinhas que a gente já tinha feito e vou arrematar. Como que a gente faz isso? A gente passou por debaixo desse e agora a gente vai passar por debaixo desse aqui. E antes de fechar o nozinho, tá vendo que aqui tem um círculo? Você passa por dentro do círculo, fecha, você arrematou. Faz isso mais uma vez e pronto, a sua linha não vai sair mais. Agora, com a linha amarela, eu vou fazer a mesma coisa na estrela. Passar como se fosse o traço do lápis que eu tinha feito. Então, de cima para baixo, saio do outro lado. E vou de um lado pro outro. Fez a cruzinha, agora aquele xizinho, olha, de um lado pro outro. Tcharam! Mais fácil que isso, só esse aqui que a gente vai fazer agora.
Mas antes eu vou arrematar. Se você não conseguir arrematar, você pode cortar a linha deixando sobrar um espacinho e aí você cola ela aqui atrás. Tcharam! Não falei que era mais fácil que isso impossível? Para poder ter o espacinho para arrematar, eu vou passar mais uma vez pelo mesmo buraquinho, ó, de baixo, mais uma vez aqui por cima, tá? É bom que o galinho fique um pouquinho mais grosso. E agora você tem a linha para arrematar. Nosso cartão está pronto, mas se a gente quiser dar uma caprichada, a gente pode pegar uma caneta ou um lápis e fazer uma bordinha nesse cartão. Vou fazer umas gracinhas por dentro. Escrever aqui Feliz Natal, bem à mão livre mesmo. Eu devia ter feito esse T maior, mas tudo bem. Nosso primeiro cartão está pronto, vamos para o próximo. Para o segundo cartão, eu vou usar o meu papel de aquarela, pincel, tinta de aquarela, meu godê, um pouquinho de água e eu tenho aqui também um pouquinho de papel para limpar o pincel. Eu vou começar desenhando uma estrela. A gente também não precisa se prender muito a esse rascunho, porque como a gente vai usar aquarela, a graça é deixar a tinta se mover por conta. Vou deixar o traço bem fraquinho e vou escolher as cores que eu vou usar. Eu acho que a principal vai ser a amarela mesmo. Vou pegar um pincel mais redondinho, vou dar uma molhadinha, vou dar uma diluída aqui na tinta e com um pincel mais largo, eu vou molhar esse desenho aqui de estrela que a gente fez, para deixar a tinta bem fluida. Tá vendo? O rascunho era só para ter uma ideia, porque aqui a gente vai deixar a tinta brincar por ela mesma. Vou molhar as outras também. E eu vou modificar só um pouquinho esse tom de amarelo, só para dar uma variada, para elas não ficarem todas da mesma cor. Vou fazer algumas bolinhas também, para ficar bem alegre. Bolinhas coloridas para um Natal super alegre e fofinho. Agora você pode deixar secar, mas eu vou dar uma adiantada com o secador de cabelo para poder terminar ele aqui no vídeo. Prontinho, deu uma escorrida, mas não tem problema. Se eu tivesse deixado secado naturalmente, isso não teria acontecido. Mas agora eu vou vir com uma caneta de ponta fina e eu vou escrever Joy aqui dentro, que significa alegria. Porque o Natal é uma época de alegria, porque Jesus nasceu. E aí, se você quiser, você pode fazer assim, olha. Aquela estrela mais padrão do Natal por dentro. Ou então contornar. E eu só vou escrever agora Feliz Natal aqui. E o nosso segundo cartão também tá pronto. Para o terceiro cartão, nós vamos precisar de cola, glitter, a caneta de ponta fina e alguma coisa redonda para a gente marcar. Vou usar essa base, então, para fazer a marcação. Aqui, eu vou fazer um risco aqui pra cima, como se fosse a cordinha, e um laço. Esse aqui vai ser o mais fácil de todos. Eu vou colocar a cola dentro do círculo e vou espalhar. Pode ser com o dedo, pode ser com pincel. O importante é estar dentro do círculo. E agora vem a parte legal de colocar glitter em tudo isso. Ih, eu tô achando que eu vou sujar a minha mesa toda. Ai, tem tanto tempo que eu não uso glitter, que satisfatório. Agora eu vou precisar de ajuda de uma folha branca. Vou tirar aqui com cuidado. Ah, ficou faltando um pedacinho. Mas tudo bem, a gente diz que é o reflexo da luz. Eu aproveitei e peguei a cola quente e vou deixar ela esquentando, enquanto eu faço um lacinho com uma fitinha que eu acho que vai ficar mais bonitinho do que o desenho. Qual cor que vai combinar? Temos rosinha, um azul também, amarelo, não, roxo. Eu acho que o azul ou o rosa vão combinar mais. Vai ficar perfeito. Enquanto a cola quente esquenta, eu vou fazer a mesma moldura que eu fiz no primeiro cartão. Também vou escrever Feliz Natal. Um coraçãozinho porque eu não centralizei direito o espaço do Feliz Natal. A cola já esquentou, então um pinguinho aqui e o nosso lacinho aqui. Ah, me diga se não ficou uma gracinha esse aqui, gente. Eu amei esse.
Mas agora nós vamos para o nosso quarto cartão, onde nós vamos precisar também de um papel, da cola quente, de uma fita, da caneta de ponta fina e, como eu gostei, nós vamos usar também mais 2 canetas para fazer as bordinhas. Esse aqui eu acho que é o mais fácil que tem. Eu vou pegar uma fita, vou separar uns 4 ou 5 dedinhos dela e aqui nós vamos enrolar ela 2 vezes. E nós vamos colar essa pontinha aqui, ó. E agora a gente vai pegar esse pedacinho que a gente tinha separado e vai colar ele aqui no meio, desse jeito. Corta esse excesso e aqui a gente vai abrir, olha, ajeitando o lacinho. Vou colocar mais ou menos no meio do cartão. E esses aqui de baixo eu vou dar uma firmadinha também com cola, ó. Vou pegar mais um pedacinho e vou passar aqui por dentro, olha, assim. Vou fazer uma bordinha também, só que essa eu vou mesclar as cores do laço. O Feliz Natal desse aqui eu vou escrever aqui em cima. Ups, escrevi o A grande demais. Era para ser pequenininho assim. E aqui a gente pode escrever, ó, como sobrou espaço, ó, o D para. Ficou pronto o nosso cartão de laço. E nós vamos para o nosso último cartão. Vamos usar de novo aquele disco que a gente usou para marcar o círculo, só que dessa vez eu vou colocar bem no centro. Vou passar com a lapiseira. E agora você pode escolher se quer usar canetinhas ou se vai usar as tintas. Eu vou na tinta e agora a gente vai simplesmente, com um pincel mais fino, fazer várias bolinhas intercalando as cores para fazer uma guirlanda de Natal. Aqui eu vou desenhar um laço também. E com a caneta fina, vamos escrever joia aqui dentro também. Também vou colocar um D para aqui. E pronto, acabamos o nosso último cartão. Nossos cartões ficaram prontos. Temos a bolinha brilhante. Eita! As estrelas de alegria, a árvore de Natal bordada, nossa guirlanda e o nosso lacinho para um Natal mais fofinho, tal qual a nossa árvore de Natal. Agora eu quero que vocês coloquem nos comentários qual foi o favorito de vocês, quais que vocês vão reproduzir para esse Natal. São ideias bem simples, porque dá para qualquer um fazer, e dá para fazer em grande escala também, dá para fazer bastante, para dar para bastante gente. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer isso daqui, eu fiquei muito apaixonada por eles. Eu acho que meu favorito... difícil, hein? Mas eu acho que é do glitter e do lacinho. Ah, não sei, todos eles estão muito lindos, hein? Enfim, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele e se inscrever aqui no canal. Temos tido vídeos curtos todos os dias e vídeos longos quase toda semana. E por hoje é isso. Fiquem com Jesus, até o próximo vídeo e tchau! Eita, que tem glitter caindo por todo lado. Tem glitter na cama. E no chão. Na minha mão também. Lascou.